Fala galera, voltamos para mais uma aulinha de ligações químicas, continuando a falar sobre o tema de ligações químicas, sendo que agora a gente vai entender um pouquinho mais a estrutura da molécula formada a partir das ligações do tipo covalente. Legal? Como que funciona essa estrutura molecular dos compostos formados por ligação covalente? A gente vai começar falando especificamente agora sobre a chamada geometria molecular. Como assim geometria molecular? Dependendo de como o composto faz a sua ligação e dependendo de como essa molécula fica organizada, ela vai ter uma forma diferente. Essa forma é chamada de geometria molecular. É como a molécula fica organizada. Então, por exemplo, eu coloquei aqui um quadro com as principais geometrias, vamos dizer assim, com as principais formas e que são as que mais interessam pra gente pensando em nível de Enem. E o que a gente teria aqui seria o tipo de fórmula molecular que a gente tem. Então, por exemplo, um ligante e dois ligantes, um ligante com dois ligantes, um ligante com três ligantes e assim por diante. Esse A seria o ligante central, vamos dizer assim, o ligante que vai fazer o maior número de ligações com os outros átomos ligados a ele. Aqui eu coloco pares de elétrons ao redor. Como assim pares de elétrons ao redor? É o que não está ligando, é aquele átomo que não está sendo utilizado, chamado de par não ligante. E aqui o nome da geometria. Então, por exemplo, eu tenho aqui um exemplo das moléculas de CO2 e BeH2. Reparem o seguinte, esses tipos de substâncias, eles não têm elétrons que sobram. Por exemplo, o carbono ele tem 4 elétrons na camada de valência. Quando ele faz 4 ligações covalentes, não sobra elétron. Então não tem elétron não ligante. Todos os elétrons são elétrons do tipo ligante. Consequentemente, o que acaba acontecendo? Como não sobra elétron, a gente diz que a representação geométrica seria essa. Ela tem uma geometria linear. Por que isso acontece? Existe uma teoria chamada de teoria da repulsão, que diz que quando sobram elétrons, isso é, quando você tem elétrons não ligantes, eles empurram os elétrons ligantes, formando um ângulo entre essas ligações. Quando isso não acontece, é o que a gente tem aqui, por exemplo, na ligação, na geometria do tipo linear, a ligação ela fica exatamente com ângulos iguais entre as duas ligações. Por exemplo, no caso do H2O, H2S, o SO2, o que vai acontecer aqui? Aqui existe a sobra de elétrons. Por exemplo, H2O. O oxigênio é o átomo central. Tem 6 elétrons na sua camada de valência. 6 elétrons, ele faz 2 ligações somente. Como ele faz 2 ligações, sobram 4 elétrons. São 2 pares de elétrons não ligantes. Esses 2 pares de elétrons não ligantes, eles empurram, eles criam uma repulsão em cima da sua estrutura, fazendo com que eu crie uma estrutura angular. Ao invés de o que acontece aqui, que a geometria deixa uma estrutura linear, ela vai fazer uma ligação angular. Então, quando existe a sobra de elétrons, isso é, elétrons não ligantes, esse ângulo vai ser diminuído entre a ligação, porque os elétrons que não foram utilizados na ligação vão expulsar, vão empurrar essas ligações para baixo. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui não sobra BF3, o SO3, não sobram elétrons que não foram utilizados. Todos os elétrons foram utilizados nas ligações. Então, como todos os elétrons são utilizados nas ligações, os ângulos entre as ligações são exatamente iguais. A gente diz que é uma ligação, é uma geometria do tipo trigonal. Então você tem aqui, ó, as ligações, elas são exatamente o mesmo ângulo entre cada uma dessas ligações. Então elas ficam exatamente iguais. Ela seria plana. É como se a gente estivesse vendo a molécula dessa forma. Os ângulos aqui são exatamente iguais. Agora, quando eu vou para cá, do NH3, do pH3, o nitrogênio, o fósforo, tem 5 elétrons na sua camada de valência. Então, quando eles fazem 3 ligações, sobra elétron. Quando sobra elétron, empurra o elétron para baixo, empurra as ligações para baixo.
Então, a estrutura vai ficar diferente. Ao invés de você ter as ligações com ângulos exatamente iguais, é como se fizesse isso daqui, ó. Vai empurrar as ligações para baixo. O par de elétrons que sobra empurra essas ligações para baixo e a gente diz que o tipo de geometria é chamada piramidal. Como assim piramidal? Ela vai criar uma estrutura de pirâmide, onde o átomo central vai estar mais acima e os outros ligantes vão estar mais abaixo. Então você não tem uma igualdade de ângulos que você tem aqui nas ligações no outro caso, onde você tem uma trigonal plana, já que não sobram elétrons. Tá legal? Um outro caso que não sobra elétrons é o caso do CH4, o SiCl4. Não sobram elétrons, a gente diz que é tetraédrica. Tetraédrica por quê? Porque ele forma um tetraedro. Seria um tetraedro onde você tem o átomo central bem no meio do tetraedro e as ligações, elas formam a estrutura exata de uma geometria tetraédrica. Os ângulos são todos iguais. Então, gente, qual é a ideia? Qual é a base para essa estrutura, para a geometria das moléculas? Quando não sobram elétrons, a gente diz que o ângulo entre as ligações será sempre igual. Então elas serão lineares, trigonais, tetraédricas, onde os ângulos entre todas as ligações serão exatamente iguais. Quando você tem sobra de elétrons, existem elétrons não ligantes ali presentes, isso é, você tem elétrons que não estão participando de nenhuma ligação, seja ela covalente comum ou covalente dativa, aí você vai ter uma estrutura diferente. A gente tem estrutura angular, a estrutura piramidal. Por que isso acontece? Porque os elétrons que estão sem fazer nenhuma ligação, os elétrons não ligantes, vão expulsar, vão empurrar as ligações para baixo e criar ângulos menores entre essas ligações químicas. Tá legal? Então a geometria da molécula, a forma como você escreve a molécula, eu não posso, por exemplo, escrever a molécula de água dessa forma. Por que eu não posso escrever a fórmula estrutural, a molécula de água dessa forma? Porque sobram elétrons. Então, ela, na verdade, tem uma estrutura desse tipo. Já, por exemplo, o gás carbônico, o CO2, eu não posso fazer assim. Por que eu não posso fazer assim? Porque não sobra elétron. Então, ele tem uma estrutura linear. Então, a sobra de elétrons faz com que empurre para baixo e se crie um ângulo menor. Quando não tem, o ângulo dos dois lados será exatamente igual. Tá legal? Então a geometria está relacionada desta maneira, desta forma. Dependendo da forma como a molécula esteja, como seja a molécula, ela vai ter uma polaridade. A gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Por que tem que tomar um certo cuidado com isso? Nós, quando estávamos falando sobre ligações químicas, e nós falamos sobre as ligações covalentes, eu falei que a ligação covalente ela podia ser uma ligação covalente polar e apolar. E aqui eu estou falando que a molécula vai ser polar ou apolar. Qual é o cuidado? Quando eu falo da ligação, eu estou me referindo especificamente da ligação entre dois átomos. Átomo A e átomo B estão sofrendo uma ligação, essa ligação pode ser polar ou apolar pela diferença de eletronegatividade entre os ligantes. Se não tem diferença de eletronegatividade, uma ligação apolar, onde você não tem a formação de polos. Você tem a distância dos elétrons exatamente igual. Na ligação polar, você tem dois ligantes, onde existe uma diferença de eletronegatividade, o elétron vai ficar mais próximo do elemento mais eletronegativo, aparecendo assim as chamadas cargas parciais, negativas e positivas. Beleza. Só que quando a gente fala da molécula, a gente vai ter que pensar na estrutura da molécula, não simplesmente na ligação. E aí como é que funciona isso? Isso vai depender um pouco da geometria que você tem a molécula, da diferença de eletronegatividade entre os ligantes também, isso também vai acontecer, tá legal? É fundamental, mas não pensando na ligação. A gente vai pensar na molécula, só para vocês entenderem. A ligação entre o carbono e o oxigênio é uma ligação covalente polar.
existe uma diferença de eletronegatividade entre os ligantes, carbono e oxigênio. Então, a ligação entre carbono e oxigênio aqui é uma ligação polar. Porém, a molécula que forma o gás carbônico, aonde eu tenho ligações entre carbono e oxigênio, é uma molécula apolar. Então, como é que funciona a polaridade das moléculas? Ela está relacionada a esse vetor, a um somatório de vetores. Esse vetor que é chamado de momento dipolar, né, ele tem como característica indicar a polaridade das moléculas. Bom, mas como esse vetor vai me ajudar? Ele indica o sentido para onde os elétrons estão mais próximos. E aí, por isso, a eletronegatividade. Por exemplo, hidrogênio e cloro. O cloro é o elemento mais eletronegativo. Então, aqui, os elétrons vão estar no sentido do cloro, criando uma polaridade entre as moléculas, entre as ligantes. Como existe uma polaridade, a ligação é covalente polar e a molécula também vai ser polar. Agora, vamos analisar o gás carbônico que eu falei agora. Reparem o seguinte. Aqui, quando eu comparo esses dois, o oxigênio, ele é o mais eletronegativo. Então, na ligação, o elétron vai ficar mais perto do oxigênio dos dois lados. Só que como eu tenho dois ligantes exatamente iguais, com a mesma eletronegatividade, a intensidade do vetor é exatamente a mesma. Como a intensidade do vetor é exatamente a mesma, eu digo que esses vetores se anulam. Então, a molécula não vai ter polos. Ela vai ser uma molécula apolar. Apesar da ligação ser polar, isso quer dizer existir uma diferença de eletronegatividade na ligação, a molécula ela vai ter uma estrutura apolar. Não teremos cargas na molécula, já que esses vetores serão anulados e eu terei uma molécula apolar. Por exemplo, na molécula de água, a gente tem o seguinte: o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Então, os elétrons têm uma tendência a se aproximar do oxigênio. Então, como você tem uma soma vetorial acontecendo dessa forma, esse vetor ele vai ter um sentido, ele não é um vetor nulo. Como ele não é um vetor nulo, essa molécula, essa estrutura é uma molécula do tipo polar. Então, no caso da molécula, o que vai indicar a polaridade é o somatório dos vetores. Se os vetores se anularem, e aí a geometria vai influenciar. Se eu não conheço a geometria, se eu escrevo a geometria errado, eu não vou saber fazer. Por isso que eu preciso conhecer a geometria, preciso entender como que a molécula está organizada. Então eu tenho esse somatório sendo nulo, molécula apolar. Esse somatório formando um vetor chamado momento dipolar, somatório diferente de zero, essa molécula será polar. Então cuidado com isso. Quando você fala de ligação, você está preocupado somente entre dois átomos. Dois átomos, aquela ligação, polar ou apolar pela diferença de eletronegatividade. Quando eu penso na molécula, eu vou pensar na estrutura toda. E aí eu vou me referir ao chamado momento dipolar, a soma dos vetores. Se o somatório de vetor for nulo, isso quer dizer, se um vetor anula o outro, eu tenho molécula do tipo apolar. E isso vai acontecer muito na geometria, onde você tem ângulos iguais, porque o somatório dos vetores será igual a ângulos iguais, vetores com a mesma intensidade, você tem moléculas do tipo apolar, sendo que os ligantes têm que ser todos eles iguais, para não ter diferença de eletronegatividade, e não ir mais para um lado do que para o outro. E quando você tiver moléculas onde o somatório dos vetores for diferente de zero, não for nulo, eu tenho uma molécula do tipo polar. Então, cuidado com essa diferença entre molécula e ligação. Ligação acontece entre os dois ligantes. Molécula, eu estou pensando na estrutura por um todo. Tá legal? Quando eu penso nas moléculas, nas substâncias formadas pela ligação covalente,
eu tenho que entender o seguinte. Quando eu falei do composto iônico, eu falei que, por exemplo, eu tenho o sal de cozinha, o NaCl, o cloreto de sódio. Ele é formado por vários íons, positivos e negativos, e essa estrutura positiva e negativa cria o composto iônico. Uma proporção igual de átomos de íons positivos e íons negativos. Quando eu penso numa molécula do tipo molecular, né? Quando eu penso numa molécula que faz ligação covalente, eu não tenho essa estrutura. Então o que mantém? Quando eu olho, por exemplo, para um copo com água, a impressão que eu tenho é que só tem uma coisa lá, mas eu tenho várias moléculas ali dentro. Por que essas moléculas interagem? Isso acontece porque existe uma interação entre as moléculas. As chamadas ligações intermoleculares, porque elas acontecem entre as moléculas, elas mantêm a estrutura da substância. Então olha o cuidado que a gente tem que ter aqui. As ligações do tipo iônica covalente são ligações intramoleculares ou interatômicas. Elas acontecem entre os átomos dentro de uma molécula. Água, H2O, é a molécula. A ligação que eu tenho ali é uma ligação covalente entre o hidrogênio e o oxigênio. Quando eu pensar na estrutura substância, um copo com água, por exemplo, entre as moléculas existe uma atração, existe uma força. Tanto que antigamente se chamava de forças intermoleculares. Por que força? Porque se mantinha uma atração, uma relação entre as moléculas que mantinha aquela substância daquela forma em questão. Quando a gente falou da ligação iônica e da ligação covalente, se falou do estado físico, de você ter o estado físico sólido para as ligações iônicas e, no caso, para as substâncias moleculares, gasoso e líquido na maioria, para as moléculas maiores, o estado sólido. Isso se deve à interação entre elas. Isso vai ajudar a entender essa relação entre a estrutura de cada uma delas. E como é que a gente vai saber qual é o tipo de interação? Nós temos 3 tipos de interações e elas estão relacionadas à polaridade das moléculas, por isso a importância da gente saber se uma molécula é polar ou apolar. E aí, cuidado, eu estou me referindo à polaridade da molécula e não somente da ligação química, ok? E também dos ligantes que eu tenho dentro dessa molécula. A primeira interação que eu tenho é a chamada ligação ou força, como era chamada antigamente, dipolo-dipolo. É uma ligação, né, onde você tem polaridade nas moléculas, daí o nome dipolo-dipolo. O que acontece? Quando eu tenho moléculas polares, como é o caso aqui até do HCl, ele tem uma parte positiva e uma parte negativa. Por que isso acontece? Somatório, momento dipolar, diferença de eletronegatividade, aquilo que a gente viu, cria-se uma parte positiva e uma parte negativa dentro da molécula. Entre essas moléculas vai se existir uma interação, uma atração. Então, você vai ter o lado positivo da molécula atraído pelo lado negativo da outra molécula próxima a ela. Isso cria uma estrutura para você ter a substância química HCl, que é o ácido clorídrico. Lá no estado líquido, você tem essa interação entre as moléculas de ácido clorídrico, fazendo com que ela mantenha essa estrutura entre uma e outra. Então, para você ter a interação do tipo dipolo-dipolo, você tem que ter moléculas polares, tá legal? Você tem que ter moléculas do tipo polar, tem que ter polo positivo e polo negativo, para existir uma interação entre essas moléculas em questão ali. A outra forma de ligação é a chamada ligação, e era chamada antigamente de ponte, de hidrogênio. Também acontece entre moléculas do tipo polar. Mas então qual seria a diferença entre a dipolo-dipolo e a ligação de hidrogênio? A ligação de hidrogênio, ela acontece com o hidrogênio, mas ela vai acontecer com elementos que têm uma grande diferença de eletronegatividade. E aí, no caso, eu estou me referindo ao flúor, oxigênio e nitrogênio. Então entendam o seguinte: para existir interação entre moléculas do tipo ligação de hidrogênio, eu preciso que eu tenha na molécula, dentro da estrutura, o hidrogênio ligado ao oxigênio, ou ligado ao nitrogênio, ou ligado ao oxigênio. Então tem que ter flúor,
oxigênio e nitrogênio. Eu preciso desses 3 elementos, ou melhor, eu preciso de um dos 3 elementos ligados ao hidrogênio. É a interação mais forte. Ela foi encontrada, ela tinha uma característica que pareciam como se fosse pontes. Então, por isso foi chamado de ponte de hidrogênio. O que acontece é que existe uma atração entre as moléculas, exatamente como na dipolo-dipolo, onde você tem o lado positivo atraído pelo lado negativo da outra molécula. Só que existe uma interação muito maior. Por que existe uma interação muito maior? Porque existe uma diferença de eletronegatividade muito grande entre os ligantes. E daí você cria uma carga positiva e negativa mais forte, criando assim uma atração maior entre as moléculas. Tanto que essa característica faz com que as moléculas que tenham, no caso, que façam a interação do tipo ligação de hidrogênio, terem algumas características específicas. Por exemplo, o ponto de fusão e o ponto de ebulição dessas substâncias é altíssimo. Assim, altíssimo comparado a moléculas do tipo que fazem ligação covalente. Porque como a interação é tão forte, e aí a gente tem que lembrar o seguinte, para eu passar uma substância de um estado físico para o outro, eu preciso desorganizar, não é isso? Eu preciso mexer na relação entre as moléculas. Daí a relação entre as moléculas está relacionada às interações intermoleculares. Como elas são muito fortes, como existe uma atração muito forte, uma relação muito forte aqui, essas moléculas, para você afastar, para você desorganizar, você precisa de uma energia cinética muito grande, então você precisa de uma temperatura muito alta. Então, uma característica importante relacionada às substâncias que fazem ligação ou ponte de hidrogênio é o alto ponto de ebulição. Eles têm uma temperatura de ebulição muito alta, porque para você passar do estado líquido para o estado gasoso, é necessário uma energia cinética alta. Para você romper essas interações, essa atração entre as moléculas, você precisa de uma agitação muito maior. Uma característica interessante da água, e aí falando especificamente da água, é chamada tensão superficial. Isso também acontece com outras substâncias que fazem a ligação de hidrogênio, mas é uma característica legal porque você tem uma criação de uma película acima do líquido. Então, quando você tem lá essa estrutura, isso se deve à ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio, ela vai criar uma estrutura em cima da molécula, em cima da substância, que dá a impressão que você tem ali quase como se estivesse no estado sólido para a substância líquida. Por que isso acontece? Por exemplo, o mosquito ele consegue parar em cima da água. Não é isso? Por que isso vai acontecer? Isso acontece porque a interação é tão forte e as moléculas estão tão unidas que você cria essa chamada tensão superficial. Então, as moléculas de água no interior do líquido, elas vão se atrair, mas no caso você vai ter uma interação muito maior em cima delas. E aí você vai criar uma película chamada de tensão superficial. É aquela brincadeira de você jogar a pedra dentro da água e você vê que ela vai quicar por várias vezes relacionada a essa tensão superficial, porque ela bate com uma força menor. Tá legal? Uma pressão maior sobre as moléculas de água. A outra ligação, né, a outra interação que existe entre as moléculas é a chamada ligação de Van der Waals e também é chamada de ligação de London, também é um nome dado a essa estrutura. Ela acontece especificamente com moléculas do tipo apolar. E aí um detalhe, por ser por moléculas apolares, ela é a mais fraca de todas as interações, certo? Essa interação é chamada também de dipolo induzido. Por que dipolo induzido? Porque ela acontece de que forma? Você tem as moléculas apolares sem os seus polos específicos, né? Como ela não tem uma diferença de eletronegatividade, isso não acontece. Porém, uma molécula acaba induzindo a outra devido à sua pequena diferença ali de cargas, ou na verdade, pela estrutura dos elétrons que estão ao redor, induz uma molécula vizinha a criar essa
pequena diferença entre o lado positivo e negativo, e então você cria um dipolo momentâneo, vamos dizer assim, e aí você cria uma pequena atração. Ela é muito fraca e ela é pouco comum, já que você tem com moléculas apolares, no estado líquido você vai criar essa interação entre as moléculas do tipo apolar. Então ela é chamada de dipolo induzido ou dipolo momentâneo. Ela acontece durante um pequeno momento. Ela não é uma interação comum, não é uma interação que se mantém por ela ser muito fraca e você não ter essa diferença de eletronegatividade entre as moléculas em questão, certo? Aqui eu trouxe uma questão que se relaciona um pouco essa ideia da relação entre as moléculas, da interação entre as moléculas de um modo geral. Primeira questão aqui. Os corantes, utilizados para tingir tecidos, possuem em suas estruturas um grupamento denominado cromóforo, representado nas figuras abaixo, ao qual, por sua vez, estão ligados diversos grupos funcionais, como você tem aí, né, o OH, o NH2, o SO3 e outros, denominados alcrossomos. Esses grupos, além de influenciar na cor, são responsáveis pela fixação do corante no tecido, através de interações químicas entre as fibras e o próprio corante. No caso do algodão, tais interações se dão com as hidroxilas livres na celulose e podem ser de dois tipos. No primeiro, mais barato, o corante é simplesmente adicionado ao tecido. E aí a gente tem a figura 1 que eu já vou falar dela. E no segundo, considerados mais caros, é provocado em reações entre a fibra e o corante. Figura 2. Explique por que os tecidos de algodão tingidos pelo segundo processo, no caso a figura 2, desbotam menos quando são usados, lavados e expostos ao sol do que os tingidos pelo primeiro processo. Vamos entender o seguinte. Olhando para a imagem, né, para a figura que a gente tem aqui, a gente tem o primeiro tipo e o segundo tipo. Reparem o seguinte, aqui, quando você pensa nas fibras de algodão e a cor que é dada a eles, existe apenas uma interação entre as moléculas. Existe uma interação entre as substâncias ali presentes. Uma interação intermolecular. Quando eu olho para cá, repare o que acontece aqui, ó. É formada uma ligação química, uma ligação covalente entre os átomos presentes ali. Como você tem uma ligação química e aqui você tem uma interação molecular, a gente tem que concordar o seguinte, aqui a força é muito maior. Aqui você forma uma ligação entre átomos, então você tem uma força muito maior de ligação. Aqui é basicamente uma atração, uma pequena relação entre esses ligantes, diferente do que você vai ter aqui. Então, por isso, ele pergunta, né, por que o segundo processo desbota menos? Porque como a ligação é muito maior, para você romper essa ligação, você vai ter uma dificuldade muito maior. Diferente do que você tem aqui, onde você tem apenas uma interação, uma pequena força entre essas substâncias. Então, é só para vocês entenderem. Eu tenho lá um copo cheio de água. Ali, entre as moléculas de água, existe uma interação. Mas eu consigo dividir. Eu pego esse pouco de água, coloco num copo, coloco no outro, sem problema algum. Agora, tenta romper a ligação entre os átomos que formam a molécula de água. Isso vai me dar um trabalho muito maior. Então, essa é a diferença. As ligações químicas, elas estão relacionadas à estrutura da molécula dentro dela, dá a característica da molécula. As interações moleculares estão relacionadas às características da substância, ponto de fusão, ponto de ebulição, essa relação entre as moléculas que você vai ter. Você consegue dividir com uma facilidade maior porque você vai romper algumas forças de atração, diferente do que você tem na ligação química, onde você tem a relação entre átomos. Por exemplo, acontece na ligação covalente o compartilhamento de elétrons. Esse compartilhamento faz com que você crie um emparelhamento e você ligue os átomos ali, existindo uma atração maior, diferente do que você tem nas forças intermoleculares. Correto? Então isso justifica por que o processo 2 ele desbota menos do que o processo 1, que acontece de forma mais simples. Tá legal? Número 2.
Uma das propriedades que determina a maior ou menor concentração de uma vitamina na urina é a sua solubilidade em água. Qual dessas vitaminas é mais facilmente eliminada na urina? Vamos entender o seguinte. Ele aqui apresenta a vitamina A e a vitamina C. Ele quer saber o seguinte, qual dessas vitaminas é mais facilmente eliminada na urina? Aí ele diz que uma das propriedades, né, que tem a ver é a menor concentração de água junto dessas vitaminas. Entendam o seguinte, como é que funciona essa questão da solubilidade? A água, ela tem uma estrutura onde você tem átomos de oxigênio, um átomo de oxigênio, né, com átomos de hidrogênio ligado. Quando você pensa em solubilidade entre essas moléculas, está relacionada à interação entre essas moléculas. Então pensem o seguinte, se eu quero criar uma interação entre elas, eu vou pensar nas moléculas que eu vou estar trabalhando naquele caso. Quando eu penso na água, a água, ela forma que tipo de interação? Ela é uma molécula polar. Aqui eu tenho elétrons sobrando, uma estrutura angular, é uma molécula polar. O momento de polar dela, somatório vetorial, vai jogar para cima, então eu tenho aí uma estrutura polar. Ela é formada por hidrogênio e oxigênio. Então, a interação entre oxigênio e hidrogênio é do tipo ligação de hidrogênio. É a ponte de hidrogênio, também chamada assim. A ideia é a seguinte, para eu interagir com essa molécula, para ela solubilizar a molécula, as outras substâncias, tem que existir uma interação entre as moléculas. Reparem o seguinte, a vitamina A na sua molécula tem apenas uma ligação entre oxigênio e hidrogênio. A gente chama de hidroxila, né? Quando a gente junta o oxigênio e o hidrogênio. Enquanto na vitamina C isso acontece 4 vezes. Então, reparem o seguinte, as moléculas de água aqui vão solubilizar mais facilmente, porque o que vai acontecer é exatamente isso daqui, ó. Reparem o que vai acontecer, ó. Aonde eu crio mais interações entre as moléculas de água e as vitaminas. Aqui, na vitamina C. A vitamina C cria um maior número de interações com a molécula de água, então ela é mais facilmente solubilizada. Por isso que quando você toma muita vitamina C, você urina em maior quantidade. Você elimina essa vitamina C junto da urina, porque ela é solubilizada. Cria-se interações entre as moléculas de água e a vitamina C, e aí você cria uma maior solubilidade. Então a pergunta é, qual dessas vitaminas é mais facilmente eliminada na urina? A vitamina C. E por que isso seria justificado? Por que isso acontece? Porque ela forma muito mais interações com as moléculas de água. Eu tenho uma maior quantidade de ligação do tipo hidrogênio, interação do tipo hidrogênio, que é característica da água, já que ela é uma molécula polar formada por hidrogênio e oxigênio, então eu vou conseguir criar uma maior quantidade de interações, assim eu vou solubilizar mais ela, logo ela será eliminada em maior quantidade dentro da urina. Tá legal? Então isso é uma característica interessante sobre a ponte de hidrogênio também. Moléculas que formam ponte de hidrogênio serão mais facilmente solubilizadas pela água. Isso caracteriza as substâncias. Quando você quer saber o tipo de solvente que você vai usar, a ideia é essa. E aí vem essa característica. Solvente polar é para substâncias polares. Solvente apolar para substâncias apolares. E aí como a gente poderia explicar isso, exemplificar isso, por exemplo? Se você pega uma bandeja suja de gordura, né? Pega uma bandeja muito suja de gordura, tenta limpá-la somente com água. Você não consegue. Por que você não consegue? No caso, a gordura, ela tem uma molécula do tipo apolar. E a água tem características
polares. Então as interações entre as moléculas são diferentes. Eu não vou conseguir criar uma interação entre as moléculas de água com as moléculas de gordura. Por isso que a gente usa o sabão. O sabão também é uma molécula extremamente grande que cria uma relação do tipo, uma interação do tipo apolar com as moléculas de gordura. Já outras substâncias serão mais facilmente solubilizadas dentro da água, como por exemplo a vitamina C, porque você cria uma interação semelhante. Então, a solubilidade das substâncias está relacionada à polaridade das moléculas e à interação feita entre essas moléculas. Então, moléculas que fazem ligação do tipo hidrogênio, né, elas vão solubilizar substâncias que fazem interação do tipo ponte de hidrogênio. Ok? Então, a solubilidade está relacionada a isso. Isso é importante, isso é um conceito fundamental dentro das provas. Se fala muito sobre essa questão da solubilidade. E qual é a ideia? Como a água é um tema central, a água vai estar sendo relacionada nas questões. E aí, quando a gente fala da água, a gente tem que pensar na ponte de hidrogênio, na ligação de hidrogênio. É a interação feita pela água, então as substâncias que irão solubilizar, serão solubilizadas em água, terão que ter uma grande quantidade de interação do tipo ponte de hidrogênio, tipo ligação de hidrogênio, para poder facilitar isso daí. Tá certo? Terceira questão. Um iceberg é composto por moléculas de água que se mantêm fortemente unidas por meio de interação do tipo... Gente, a gente acabou de falar sobre essa questão. A questão do iceberg, manter ali, né, na tensão superficial da água, se manter daquela forma, está relacionada a que tipo de interação? Qual o tipo de interação que nós temos na água? A água, H2O, uma molécula do tipo polar, ela forma o tipo de interação do tipo ligação de hidrogênio. Então, a interação que nós temos feita no iceberg, dentro do iceberg, que tem essa estrutura formada a partir da água, é a ligação ou ponte de hidrogênio. Tá legal? Então, a resposta aí, ligação de hidrogênio. Gente, com isso a gente encerra mais um tema aqui. Falamos sobre ligação química, discutimos um pouco cada tipo de ligação, ligação iônica, ligação covalente, entendemos os processos que ocorrem entre as moléculas, entendemos a estrutura da molécula, falamos um pouquinho sobre cada uma delas para a gente poder tentar chegar o mais próximo do entendimento do conceito das interações moleculares e intermoleculares. Tá legal? E a gente se vê na próxima aula, no outro momento, falando sobre outro conceito. Um grande abraço, até mais.